Para podermos colocar enunciados e receber as respostas dos alunos através do Moodle, relativamente a trabalhos, temos uma atividade chamada assignment ou trabalho, quando vemos a interface em português, que o que eu vou fazer agora é mudar a visualização de inglês para português, pois penso que é o menu mais utilizado pelos professores. Assim, numa das secções, vou adicionar uma atividade ou recurso, clicando no link, e escolher a ferramenta ou a atividade trabalho, que se encontra aqui. Depois clico em adicionar. Estabeleço uma designação ou um título para este trabalho, pode ser, por exemplo, envio de relatório. Na descrição indico o que é que os alunos devem submeter, todas as condições relativamente ao trabalho que eu quero, desde o formato, quanto maior detalhe, melhor compreensão será dada ao aluno, que poderá responder da forma que o professor deseja. Depois de escrito o enunciado, o professor pode ainda adicionar ficheiros adicionais, como por exemplo tabelas de trabalho, algum ficheiro que seja necessário para que o aluno faça o seu trabalho, alguma ilustração, um exemplo, uma demonstração, é possível adicionar junto ao enunciado um ficheiro para completar. Relativamente à disponibilidade, o professor pode simplesmente desativar todas as questões de agendamento e o trabalho está sempre disponível, ou então pode ativar a data em que começa a aceitar os trabalhos, a data limite em que os alunos, ou seja, o deadline para a submissão desses trabalhos. As horas são as horas do servidor, não exatamente as horas do computador da pessoa onde está a trabalhar. Às 0 horas é meia-noite, 0 horas e 0 minutos, ou por exemplo às 20 horas. Podemos sempre consultar a ajuda contextualizada disponível através do ícone do ponto de interrogação. E podemos dizer que tipo de submissão queremos neste trabalho. Se queremos que o aluno escreva um texto ou se queremos que o aluno faça a submissão de ficheiros. O número de ficheiros máximos que queremos que o aluno submeta, podemos escolher vários. E o tamanho limite desses ficheiros. 18 megas dá um documento bastante completo, um documento com imagens até 3 páginas ou mais, 2 megas chega. Podemos ainda selecionar o tipo de ficheiros permitidos. Se queremos todos os tipos de ficheiros, se queremos ficheiros de áudio, ficheiros de apresentação, e temos aqui vários deles, como o PPT ou o PPTX, que são as apresentações do PowerPoint, ficheiros de arquivo, por aqui afora. Isto permite limitar o tipo de resposta que o aluno dá. Portanto, sem seleção significa todos. Podemos, inclusivamente, escolher todos os tipos de ficheiro de uma forma explícita. Depois o professor pode indicar que tipos de feedback vai dar ao aluno, se faz comentários de feedback ao trabalho, se submete um ficheiro de avaliação ou submete ficheiros de feedback. Isto não é ou, são sempre is. Por omissão, o professor pode ter acesso a uma caixa de texto onde pode escrever os seus comentários de feedback ao trabalho. Se esse comentário pode ser inserido no texto que o aluno submeteu, isto, claro, se o trabalho for para ser escrito online, se tiver apenas a
pedir ao aluno que escreva um texto aqui, poderá fazer sim, caso contrário não faz muito sentido. Relativamente à submissão do trabalho, se quer que exista um botão submeter o trabalho para o aluno consultar, os alunos têm de aceitar ou não uma declaração de submissão, ou seja, têm que confirmar que sim, este é o trabalho final que eu preciso, que eu quero mesmo submeter, e tentativas reabertas, ou seja, o aluno pode até obter aproveitamento submeter novos trabalhos, ou manualmente o professor diz este aluno pode submeter novo trabalho e selecionar aqueles que quer que isso aconteça, ou nunca, ou seja, o aluno submeteu o trabalho, está submetido e está fechado esta atividade. Há a possibilidade de fazer também trabalhos de grupo e haver submissões em grupo. Relativamente às submissões, às notificações, o professor pode receber no seu e-mail notificações de que já existem alunos a registarem aqui os seus trabalhos. Através disso, o professor pode ir dizendo que sim, pode receber então essa notificação. Pode também receber indicações que houve atrasos na submissão. Neste caso, isso não está habilitado porque nós não permitimos o envio depois da data de limite e, portanto, não é possível indicar esta opção. E configuração pré-definida para notificar alunos. Isto no caso em que o professor submeta algum feedback, o aluno pode receber uma notificação também no seu e-mail, indicando que já teve esse feedback. Relativamente à avaliação, o professor pode registar notas numa escala que entender. A nota máxima dessa escala tem que ser aqui definida se no caso do professor quiser dar um valor numérico. Por exemplo, uma escala de 0 a 20 deverá ficar assim. Pode simplesmente dizer que é nenhum, e aí o professor não tem que atribuir nenhuma classificação, e também pode utilizar uma escala. E as escalas que existem nesta plataforma neste momento são estas, ou seja, são escalas qualitativas. Se for com nota, é uma escala quantitativa e o professor indica o seu valor máximo, existindo a possibilidade depois de dar notas até esse valor. O método de avaliação, se a avaliação é simples direta, se existe uma grelha, portanto, normalmente é uma avaliação simples direta. Categoria na pauta, se o professor tiver categorias criadas na sua pauta, pode aqui ter acesso a essas categorias, como não tem nesta área. Nota para aprovação é a nota a partir do qual o professor indica que é positivo, pode ser 10, 12, o que for, ou pode deixar simplesmente sem definir. Se a avaliação é anónima, ou seja, se existirem vários professores, o aluno sabe quem foi o aluno, sabe ou não quem foi o professor que registrou essa nota. Se queremos ocultar a identidade do avaliador, sim ou não, e usar um processo de avaliação. O processo de avaliação permite que diversos professores possam efetuar diversas rondas relativamente às classificações e assim permitir um processo para a avaliação final deste trabalho. Depois temos as opções gerais do módulo. As condições de acesso, para já não existe nenhum, ou seja, o trabalho é para todos os alunos. Conclusão da atividade, deixamos estes valores por omissão, porque são os normais. Guardamos as alterações e mostramos. E vemos aqui então o nosso enunciado e o estado da avaliação. Neste momento não tenho a ver todas as submissões, porque não existem submissões ainda. E o professor ainda pode configurar a tabela dos trabalhos e a avaliação deste modo. Voltando à disciplina, nós vemos que o envio do relatório, o nosso trabalho está ali, na secção geral, como tinha sido definido.